Hello, titia chegou, minha gente! Olha, meu povo de Deus. Eu vou fazer aqui um texto, um conteúdo, e eu busquei, né? Na verdade, esse texto caiu no meu colo, eu falei, poxa, eu preciso falar disso. Mas eu quero um conteúdo simples e objetivo. E esse texto é simples e objetivo. Eu não tenho o autor do texto, mas ele foi publicado numa página no Facebook chamada Consciência Quântica e Amor Universal. Vampiros energéticos. Os vampiros energéticos são indivíduos que, consciente ou inconscientemente, drenam a energia emocional e mental das pessoas ao seu redor. Este fenômeno é amplamente discutido em contextos de psicologia e espiritualidade e pode ser apresentado de várias maneiras. Identificar um vampiro energético pode ser desafiador, pois eles não são necessariamente pessoas más ou intencionadas. No entanto, existem alguns sinais que podem ajudar a reconhecê-los. Após interagir com um vampiro energético, você pode se sentir exausto, mesmo que a interação tenha sido curta. Eles tendem a ver o lado negativo de tudo e compartilham constantemente suas preocupações e problemas. Sentem necessidade de ser o centro das atenções e procuram constantemente validação. Podem usar a culpa ou a pena para manipular as emoções dos outros. Existem diferentes tipos de vampiros energéticos, cada um com suas próprias características. Vítima. Uma das características é o vampiro vítima. Este tipo de vampiro sempre se vê como a vítima das circunstâncias e busca constantemente simpatia e apoio emocional. Narcisista. Está centrado em si mesmo e exige atenção e elogios constantes sem oferecer nada em troca. O inseguro. Busca constantemente a validação dos outros e pode ser emocionalmente dependente. Proteger-se de vampiros energéticos é crucial para manter seu bem-estar emocional e mental. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. 1. Estabelecer limites. Seja claro sobre o que você está disposto a tolerar em termos de comportamento e tempo. 2. Praticar a autoconsciência. Fique atento aos seus sentimentos após interações sociais e identifique padrões repetitivos. 3. Manter-se positivo. Cerque-se de pessoas e atividades que elevem seu espírito e energizem você. 4. Buscar suporte. Não hesitar em procurar ajuda de profissionais como terapeutas se sentir que está sendo constantemente drenado. Entender o que são vampiros energéticos e como eles operam é o primeiro passo para proteger sua energia e manter uma vida emocional saudável. Ao estabelecer limites claros e cercar-se de influências positivas, é possível reduzir o impacto desses indivíduos em sua vida. Então aí está, obviamente é um assunto que pode ser discorrido aí durante horas, mas eu acho que as informações elas têm que ser objetivas e claras e diretas. E o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Existem, obviamente, os vampiros emocionais, existem sim os intencionados, aqueles que têm plena consciência que estão sim usurpando a energia, o bom senso, a paciência das pessoas, e de fato existem aqueles que não têm essa consciência. O fato é que consciente ou inconscientemente, quem precisa fazer o exercício de não ser alvo de vampiros energéticos somos nós. É aí que começa a brincadeira. Por quê? Existe uma necessidade, muitas vezes, da gente querer ajudar, e a gente muitas vezes perde a noção de que a nossa ajuda não está ajudando em nada. A gente está abrindo brecha muitas vezes para que vampiros energéticos atuem. Esse delimitar limites é aquela famosa frase que eu já uso há muito tempo, é o riscar o chão. Risque quantas vezes forem necessárias, porque existem pessoas no nosso entorno, basta um risquinho de lápis.
Ela já se dá conta. Agora tem outros que tu tem que pegar uma britadeira e tá entendendo como é que funciona? Faça quantas vezes forem necessárias. As pessoas, se elas não receberam limites na educação que tiveram, que elas recebam de outra forma. Ninguém avança território que é, eu diria, não só delimitado, como é também fiscalizado. Vai entrar numa zona militar sem autorização para tu ver o que dá. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça, foi na Praia Grande, né? Tem a Praia do Forte, ali tem uma área militar. E ela é toda demarcada. Tem um negócio ali que isola. Pois lá vai a mulher, toda serelepe, só ela entrando na área. Mas imediatamente, obviamente, né? Vem acredito que um soldado, antes dele chegar nela, ela já se retirou. Faça a mesma coisa com você, bonito, bonita. Não se permita ser abusado. Existe o vampiro porque existe o vampirável. Esse termo não existe, mas eu acabei de inventar. Existe né? Existe aquela pessoa que... Oh, me fugiu o termo, gente. Me fugiu o termo, mas tudo bem. Só existe aquele que faz porque existe aquele que permite fazer. Consciente ou inconscientemente. Então, assim... O vampiro energético é aquela pessoinha que drena energia, que drena, né, até mesmo a paciência da pessoa. E muitas vezes ela se autoalimenta daquilo para se manter naquela zona de conforto, né? Ele falou aqui de 3 tipos de vampiro. O vítima, que esse é um clássico, né? Que é aquele que se vê o tempo todo como vítima, é o coitado, tadinho, tudo acontece com ele. Tudo de ruim acontece com ele. É claro, ele pensa, ele sente, ele atrai isso. Só me acontece coisa ruim. Vai continuar acontecendo. Tá atraindo, tá decretando. Mas enfim, ele se coloca na vida como uma constante vítima para atrair a simpatia, eu diria a piedade das pessoas. E se a gente não tem o entendimento e o senso de observação, a gente entra. Até porque a gente quer ajudar. O outro é o narcisista, né? É a última garrafa d'água do deserto. Se acha que o mundo gira em torno do umbigo. O tempo todo tem aquela necessidade de ser elogiado, de receber, mas não dá nada em troca. Nada em troca. É um descompensar de balança, né? A gente precisa entender que no universo existe a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Ninguém pode só dar e ninguém pode só receber. Não funciona. O outro é o inseguro, busca constantemente a validação dos outros. Esse aqui também é um clássico. Tem medo, é capaz, é inteligente, mas morre de medo dele mesmo, das suas capacidades. Aí fica o tempo todo buscando a validação do outro. Aí aqui entra muita coisa da comparação. Entra a coisa da comparação, né? Porque o outro faz melhor, o outro é melhor, o outro tem um trabalho melhor, o outro pensa melhor, o outro é mais inteligente, é mais bonito, é mais isso. Então, esse é um problema sério, esse tipo de vampiro, o inseguro. Aí tem um trabalho que precisa ser realizado por ele, obviamente, muito profundo. Porque a grande questão, no meu entendimento, é o quanto a gente precisa desenvolver amor próprio para vencer todas essas questões. Para não depender, você vê, o inseguro, ele pode ser um dependente emocional. Você depender emocionalmente de alguém é uma prisão. Porque se falta aquele objeto da minha dependência, pelo amor de Deus, eu caio feio. Então, assim, esses são alguns, obviamente existem outros, né? O fato é que só drenam a nossa energia se a gente permite, gente. Nada, tem um texto do Vital, inclusive foi tema de um dos terapia vital que eu fiz. Nada
pode roubar a tua energia, exceto se você permitir. E como você faz para não permitir? Como foi dito, né? Estabelecer limites. Se você não estabelece limites, estabelecendo limites, às vezes, você já tem que lidar com certas situações. Imagina se você deixa correr solto. As pessoas invadem a tua vida, achando que estão na razão. Não, porque eu só quero ajudar. Ajuda precisa ser pedida, senão é interferência. O que mais? Praticar autoconsciência. Eita lasqueira! Autoconsciência, será que todo mundo quer? Fique atento a seus sentimentos após interações sociais e identifique padrões repetitivos. Tem gente que... A gente não pode aqui também deixar de abordar o seguinte. Eu não vou entrar na questão aqui de karma, de plano de alma, de nada disso, porque a gente sabe que a gente escreveu lá que a gente precisava passar por certas lições. Mas aqui é o seguinte. Por que eu estou atraindo para o meu campo vampiros energéticos? Partindo de mim. O universo só está respondendo à minha frequência, tá certo? Se eu pratico, de fato, a autoconsciência, se eu me conheço, se eu sei o que eu sou, quem eu sou, o que eu não sou, o que eu não quero, o que eu quero, a coisa começa a mudar. E eu começo a observar as relações no meu entorno. E eu começo a perceber se as pessoas no meu entorno estão de acordo com as minhas convicções, com a minha energia. E se eu percebo que aquela companhia já não ressoa na minha energia, é óbvio que eu vou me afastar. Por isso que muitas, entre aspas, amizades, casamentos, relacionamentos estão, naturalmente findando, porque há uma mudança, né? Há uma diferença nas energias dos envolvidos. Eu sou aquele tipo de pessoa assim. Você conta comigo, mas não queira me fazer de palhaça. E não tente me manipular, porque se eu perceber, às vezes eu demoro um pouquinho, mas se eu perceber, amiguinho, não tem volta. Porque tem gente que é abusada. É o famoso você estende a mão, que é o teu braço todo, né? Não é assim que funciona. Aí entra o limite, inclusive. Então, a autoconsciência te traz esse poder, essa liberdade, essa independência, inclusive emocional, de você entender que, peraí, nós somos, né, vamos dizer, amigos, mas eu não tenho que carregar ninguém nas costas, não. E nem tenho que dar conta do que é obrigação do outro. De jeito maneira, mas de jeito maneira. E se aquilo ali tá me fazendo mal, eu não sou obrigada a conviver com aquilo. Não sou mesmo. Manter-se positivo. Isso aqui às vezes gera uma certa polêmica, porque tem gente que fala assim, mas não dá pra ficar o tempo todo positivo. E quem disse que é pra ficar o tempo todo positivo? Eu não sei de onde as pessoas tiram essas informações. O que eu sempre digo é, nós temos altos e baixos. A questão é, com o nível de informações que nós temos, manter-se baixo, eu acredito que já não seja, já não condiz com a nossa condição, porque nós temos entendimento e ferramentas para lidar com isso. Eu vou cair, mas eu não vou ficar lá, eu logo vou fazer o movimento, o U, né? Vou chegar e vou subir. Vou fazer a curva e vou subir. Eu me recuso a ficar lá embaixo. Não é meu lugar. Eu não pertenço. Eu lido com as minhas emoções. Eu lido com os meus sentimentos. Eu lido com as minhas sombras. Mas eu sei exatamente até onde eu posso ir. Se eu não utilizar com sabedoria tudo que eu aprendi, é só teoria. É só teoria. Então, manter-se positivo é óbvio que vai elevar o teu padrão vibracional. E é óbvio
que um padrão vibracional elevado, ele passa a repelir padrões vibracionais densos. Buscar suporte, óbvio, tem gente que precisa de ajuda, porque às vezes não consegue, né, se encontrar, às vezes tem dificuldade de estabelecer limites, tem dificuldade de uma série de coisas. Busque ajuda. Quem sabe a ajuda que a gente precisa somos nós mesmos. Então não tenha receio de buscar ajuda. Então assim, entender o que são os vampiros e como eles operam é o primeiro passo para proteger sua energia. E é exatamente isso que eu quero aqui ressaltar. Se você quer se manter imune a vampiros energéticos, ao que for, cuide da sua energia. Tem uma frase que diz o seguinte... eu acredito que muitos de vocês já viram essa frase. Vibre tão alto a ponto que as pessoas tóxicas de sua vida recuem porque elas não sabem mais como se aproximar de você. Ou seja, a sua maior defesa em qualquer situação é a tua energia. Não espere que o outro mude para ser o que você quer que ele seja. Isso é perda de tempo e perda de energia. Faça você o papel que lhe cabe. Eu sempre falo aqui, uma pessoa que está vibrando aqui em cima e a outra está aqui vibrando embaixo, essa de baixo não tem como afetar energeticamente a de cima. Para essa daqui ser afetada, ela tem que no mínimo descer, para estarem na mesma vibração. Se não, não. Então se o vampiro vem e ataca é porque eu dei brecha. E veja, tem gente, né, aí é o famoso vitimista. Mas tudo é culpa minha? Primeiro que ninguém falou em culpa. Culpa é coisa de igreja. Igreja adora essa palavra, culpa. A gente está falando de responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre mim. Isso não tem nada a ver com os outros. Cada um dá o que tem, cada um é o que é. Se eu estou em relações tóxicas, eu preciso estabelecer um limite. Só existe o abusado porque existe o abusável. Eu permito que aquela pessoa invada o limite e me afronte, queira me humilhar, eu permito. Na hora que eu rodo a minha baiana, eu quero ver. Tem gente que sabe com quem mexe, gente. Não tenha dúvidas com relação a isso. Tem gente que sabe exatamente com quem mexe. Além de tudo, muitas vezes existem muitos aí que são covardes quando agem intencionalmente. Então, assim, não tem mais muito, né, o que falar a esse respeito. Isso aqui é só mais uma informação que reforça tantas outras que já foram trazidas de que nós somos e precisamos assumir o nosso poder, assumir o que somos, para que a gente, inclusive através desse assumir, ou seja, aceitar o que nós somos, nos faz entender exatamente quais pontos a gente ainda também precisa trabalhar, o que nós já trabalhamos, para fazer uso consciente das nossas habilidades, do nosso poder, da nossa energia, de forma que a gente estabeleça relações saudáveis, de forma que a gente se cuide energeticamente a ponto dessa nossa energia ser a nossa maior proteção. Eu tenho cá comigo já há muito tempo isso. Eu sou a minha maior proteção. Porque eu posso ter um amparo espiritual tremendo. E eu sei que eu tenho. Mas se não partir de mim essa elevação de frequência, essa energia não vai chegar, gente. Não vai chegar. Por quê? Não ressoa. Então está em mim. Eu posso estar passando por um problema sério e mesmo assim manter minha vibração elevada. Eu posso estar passando por momentos desafiadores e mesmo assim manter a minha vibração elevada. Sem despencar, eu quero dizer. Sem cair para um nível de autodestruição. É isso que eu quero dizer. É possível sim. E buscar a solução daquilo que, eu tô tô no meio desse furacão aqui. O que eu faço? Como que eu posso resolver isso? Quais são as possibilidades?
porque elas existem, são infinitas as possibilidades. Tá bom, minha gente? Então esse texto eu extraí, né, de uma página no Facebook. Aqui na descrição eu vou deixar o link para quem quiser ler. E não sei o autor, se porventura alguém souber, pode me passar posteriormente que eu corrijo aqui na descrição a autoria desse texto, tá? Mas é importante que a gente saia daqui com esse entendimento. Pode ser vampiro, pode ser o que for do ponto de vista energético. Se você está bem, energeticamente elevado, nada vai te afetar. Tá bom, minha gente? A gente se vê aí num próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês e até a próxima.